Hum, Olá a todos, vamos lá. Começando, eu estou no Instagram certo, inclusive? Boa pergunta, hein? Bom, não dá mais para saber. Olá a todos, espero que estejam todos bem. Eu não vou convidar seu ninguém aqui do Instagram. Bom, estamos começando o dia que para mim é um dos melhores dias da semana. Dia de live, e dia de live que eu gosto. Felizmente, dois assuntos que me interessam: falar de história geral da África e hoje falar de psicanálise. Vamos falar um pouquinho de nós. Quem sou eu nessa temporada um com psicanálise? Espero e desejo que todos estejam bem. E bora lá. Para quem perdeu, para quem não acompanhou nos últimos dias, estamos no nosso quarto encontro. Do que falamos até agora? Ou onde estamos, vai. Porque quem perdeu os outros também não merece. Onde estamos agora? Estamos em pulsão e catexia. Descobrimos que pulsão é diferente de instinto. Todos os animais têm instintos e somos animais, também temos. Porém, nós temos uma característica diferenciada, um traço a mais, que é a pulsão. Ah, eu não liguei aqui. E a pulsão é diferenciada em relação ao instinto, porque ela pode ou não se realizar e nós temos o controle sobre isso. Ou tendemos a tentar, né? Débora. E aí, Dé, tudo bem? Melhor agora, né? Eita, Com nossa super live. verdade. Tava comentando aqui com o pessoal que já já chegamos na pulsão e na catexia e a gente continua daqui. Então, quem perdeu, perdeu bastante coisa. Somente a última reunião. E estamos no quarto encontro. Só no quarto encontro. Apenas e tão somente no quarto encontro. E eu estou aqui Hum, bem acompanhada. hum, diga aí. Ah, Vanessa. Vanessa não perde uma. Vanessa, essa sapeca. Vanessa tem Preciso cara de fazer. safada, né? E esse nome? Quem deu esse nome para ela? Ah, os gêmeos, né? Os gêmeos. Ai, só vocês mesmo. A menininha comportada de birotinho aqui do lado. É lógico Ela, que se ela você. é, ela é uma pessoa direita. Vamos ver a partir das leituras da psicanálise, né? É, Eu vou poder analisar, olhar para a cara de Vanessa e dizer: Vanessa. olha, segundo a psicanálise, desconfie dos comportados demais. Ainda bem que eu não sou comportada. Aí, tá salvo. Você vai Ai, pro, que frio você vai é pro, esse? você não vai pro céu cristão, mas vai pro céu da psicanálise. Vai criar um céu só dele. Ai, Vanessa. Igpirituba está aí nos vendo, bem-vindos. Vamos lá, E né? podemos? Quer falar alguma coisa Podemos. sobre a última leitura ou de boa? Não, só convidar todo mundo a conhecer o projeto do Instituto Social Simone Silva, porque eu estou através do meu Instagram, né? E nós temos vários tipos de trabalhos.
Esse trabalho é um trabalho voluntário, essa leitura é minha com o Du, né? Do Du comigo, vice-versa. A gente faz a cada 15 dias uma leitura e análise desse livro de noções básicas de psicanálise, para quem não conhece, né? Essa ideia foi trazida pelo Eduardo e a gente abraçou como algo legal para se desenvolver dentro do Instituto, porque fala muito sobre autoconhecimento, mas da forma mais abrangente, né? Não só dessa moda. Então, conheçam Instituto Social Simone Silva. É isso. Não, já que você falou do Instituto, eu vou falar agora no começo e depois eu falo no final. Nós temos o evento do treinamento para mulheres, para a comunidade, provavelmente mais para mulheres, que é sobre design de sobrancelha. A profissional que dará o treinamento, o workshop, ela disponibilizou o tempo dela, ou seja, ela doou o tempo dela, ela não receberá por esse trabalho. Então ela se disponibilizou, ela doou para a comunidade esse tempo e esse conhecimento dela. E agora nós estamos aceitando doações dos kits para as alunas. Então cada aluna receberá o seu kit para aprender e já praticar. E se elas quiserem começar a trabalhar com isso, começar a treinar com isso, os kits serão delas. E quanto mais kits nós conseguirmos, mais alunas nós teremos. Então são 8 alunas por turma. E a professora já falou, se houver 2, 3, 5, 10 turmas, haverão 10, 2, 3, 5, 10 treinamentos. Mas não é cobrado. Então nós não cobramos a participação, é gratuito, mas nós precisamos da contraparte, da doação, ou do recurso ou dos kits. Então quem quiser doar ou quem quiser convidar quem possa a doar, nós aceitamos. E queremos viabilizar esse projeto para que essas mulheres da comunidade consigam uma fonte de renda, tenham uma forma de atividade de reinserção no mercado. Essa foi a que nós encontramos para agora. Então, se você conhece alguém que pode doar recurso financeiro, dinheiro, ou pode doar os kits, nós aceitamos ambos. Enquanto nós tivermos material, a professora se disponibilizou a ensinar e esse workshop acontecerá para todas as mulheres que nós conseguirmos colocar dentro desse treinamento, desse workshop. Então, colaborem com a causa. Nós vai queremos ser dia 21, né? Está programado para o dia 21, por isso que a gente está com essa urgência de adquirir esse material, né? Procure a gente, pode chamar o Du no privado, eu, ou falar diretamente lá no Instituto. Sim. Porque o Instituto tem por objetivo ajudar mulheres, de preferência mães solo, né, em situação de violência. Esse é o alvo do Instituto. Isso mesmo. Beleza? Aí a gente vamos cuidar da parte psicológica, então? Vamos, e aí no final eu vou falar de novo isso, porque vão ter que ouvir, vão ter que colaborar. Por que não, né? Exatamente. Bom, paramos na última leitura, na página 34, falávamos de catexia e o último exemplo foi de crianças pequenas com as mães. E como a imaginação da criança sobre a mãe, a ideia que a criança tem da mãe, é catequizada, ou seja, cheia de energia, cheia de emoção. Impulso. Exato, cheia de pulsão. Posso começar? Por favor. Voltemo-nos agora para a questão da classificação e natureza dos impulsos. Então, beleza. Falamos da catexia, vamos voltar para o impulso, que é parte da catexia. As hipóteses de Freud sobre sua classificação se modificaram e se desenvolveram no transcurso de 3 décadas. Ou seja, desde de aproximadamente 1890 até 1920. E houve algumas adições significativas às suas ideias por outros autores nos últimos 10 anos. Em sua primeira formulação, Freud propôs dividir os impulsos em sexual e de autoconservação.
logo abandonou a ideia de um impulso de autoconservação, já que o considerou como uma hipótese insatisfatória e, por muitos anos, todas as manifestações instintivas foram representadas como parte ou derivadas do impulso sexual. O estudo de vários fenômenos psíquicos, no entanto, e em particular os do sadismo e masoquismo, eventualmente conduziu Freud a revisar suas teorias mais uma vez. E em Beyond the Pleasure Principle, de 1920, ele formulou a teoria dos impulsos que, de modo geral, os analistas aceitam hoje em dia. E, embora, como veremos, nem todos os analistas a aceitem inteiramente na forma em que Freud a apresentou originalmente. Nessa última formulação, Freud se propôs a explicar os aspectos instintivos de nossa vida mental, presumindo a existência de dois impulsos, o sexual e o agressivo. Como seus nomes sugerem, esse dualismo se relaciona de modo muito grosseiro àquilo que queremos dizer quando falamos de sexo e agressividade, mas na realidade não é possível dar uma definição concisa dos dois impulsos. Podemos nos aproximar um pouco mais do que queremos dizer se referirmos que o primeiro impulso dá origem ao componente erótico das atividades mentais, enquanto que o outro gera o componente puramente destrutivo. As divisões, o que eu acho legal nessa leitura são o que ele pensa, pesquisa e fala, não, peraí. Voltemos à estaca, não vou falar estaca zero, né, mas voltemos ao caderninho de planejamento, não é bem assim. O que é essa diferença, Du? O bom de estudar Freud é isso, é que a gente vê o passo a passo que ele deu. De novo, né, uma das poucas fontes de estudo onde a gente vê a formulação aparecendo por tentativa e erro, né? É ele e eu tinha falado da Marie Curie, Uhum. que é outra que a gente aprende muito sobre o processo de pesquisa através dos estudos do que ela deixou. Então, os impulsos seriam a forma básica da energia que nos move. E ele está classificando a energia que nos move. Então, ele está classificando os tipos de energia que nos direcionam a fazer alguma coisa. E aí, isso é interessante porque a ideia que ele abandona de autoconservação, ou seja, a ideia de que existe um impulso de autoconservação, ele já abandona pela constatação com adultos, mas principalmente com crianças também. A gente já conversou uma vez, há bastante tempo, falando de que a criança, num ato de rebeldia, ou no que a gente entende como um ato de rebeldia, a criança que é amamentada ainda no peito, ela pode, por alguma questão, e a gente nem vai entrar nos detalhes aqui, rejeitar o peito da mãe. Como se fosse uma ação de birra. E essa ação de rejeitar o leite da mãe é uma ação de rejeitar uma fonte de vida, já que ela só se abastece do leite da mãe, teoricamente, e ela não tem consciência nem do que a abastece, mas ela sabe que ali vem algo que a nutre, ou satisfaz. A mantém pelo menos confortável, né? A Dentro mantém daquela... confortável, isso. Mas ela é capaz de rejeitar isso. Ela é capaz de rejeitar o leite materno, por exemplo. Isso é uma observação, isso daí vamos dizer assim, é um caso pequeno perto da amplitude, da grandiosidade de tudo que vai acontecer na vida adulta, onde nós somos bem mais complexos.
Mas esse é um detalhe que mostra para o Freud, por exemplo, que talvez não exista a ideia de um impulso de autoconservação ou de autopreservação. Preservação. Porque senão ela não deixaria de mamar, né? Exatamente. Falar, não, eu não, vou me vingar de outra forma da minha mãe, vou tirar minha Sim, fonte de sim. alimento. Entendi. E aí, a sexual ele mantém, ou seja, o impulso sexual e aí a motivação adulta, mas depois ele vai vir para a criança também, vai perceber essa motivação sexual. Ele percebe que o impulso sexual movimenta a vida e movimenta as pessoas e direciona, seja para a realização sexual ou seja para o afastamento sexual. Mas existe uma energia sexual girando na pessoa, que vários fatores vão fazer com que elas aceitem ou não isso, ou rejeitem, ou recriminem, ou se afastem, ou se atirem. Por outro lado, a análise do sadismo e do masoquismo mostram uma relação que a pessoa tem para além do sexual com a agressividade. Tanto a passivo-agressividade como a agressividade ativa. E esse é um exemplo nesse ponto. Mas a criança também vai demonstrar essas características. Então, mas aqui a gente já começa a olhar mais para o adulto, porque o sadismo e o masoquismo, como a gente percebe, é bem interessante partir do ponto que a gente conhece do que é mais comum para nós. Está muito mais ligado ao sexo. Uhum. Então, ele percebe a sexualidade movimentando as pessoas, mas um movimento de maltratar e machucar e de ser maltratado ou machucado. E ou. Então, depende da situação. E por isso que eu estou dizendo que no adulto é mais complexo isso. Mas, de uma forma simplista, bem simplista, vamos Uhum. pensar o seguinte: para que haja um machucado, alguém sendo ferido, tem que haver um agressor. Sim. Então, se a gente separar em posições, haverá o agressor e o agredido. Então, só que os dois têm que estar inteiros nessa proposta, ou seja, entregues nessa proposta, porque se um deles sair, o outro não age. Uhum. Então tem que ser por querer estar lá, por querer estar na condição. Você falou uma coisa, É. e aí surgiu uma dúvida na minha cabeça que eu vou ter que falar, porque senão. E E quando você se autoagride? ainda é Onde que agressão. encaixa isso? Não, é agressão. Hum. Lembra que ele colocou aqui dois impulsos, o sexual e o agressivo. É o Sim, não agressão. importa, não importa se é a terceiros ou não. Não. Por isso que ele foi aberto para agressão. Porque pode ser agressão ao outro ou agressão a mim mesmo. Uma autoagressão, um autoflagelo. A ligação religiosa aqui começa a ficar bem gostosinha, porque nós vamos começar a encontrar pessoas que se agridem e se sentem bem com isso. O martírio e o flagelo é isso, né? Eu tenho uma motivação maior e eu tenho tanta energia ou tanta disposição que eu realizo isso. E aí vamos pegar 12 de outubro, dia das crianças e dia da Nossa Senhora de Aparecida, pessoas subindo escadarias de joelho, pessoas carregando cruz, peregrinação a pé até Aparecida. Quer dizer, uma energia e uma predisposição a fazer a ponto de realizar. Uhum. E nem sempre isso é ruim para a pessoa. Na verdade, para essa pessoa, ela sempre vê algum benefício. Na verdade, Mesmo ela, ela não vê, ela ela sente. recebe o benefício. Ela recebe o benefício, porque essa energia está lá e é a energia que está incomodando ela. Então, quando uma pessoa chega e fala assim, olha, eu aceito ser preso por ganchos, amarrado e preso por ganchos, porque isso me dá tesão, me dá prazer. Entendi. É isso que me realiza.
ela não está brincando. Ela Aquilo tem prazer, realmente é tem bom para ela. satisfação nisso. E essa satisfação é a energia se movimentando, a energia que está lá incomodando. Porque o impulso, a pulsão, é uma energia que incomoda. É aquela energia, é aquela coceira, aquele negócio que você fala assim: eu preciso fazer isso, eu Fazer não vou. alguma coisa. Exato. Esse eu Uhum. preciso fazer alguma coisa é a pulsão. Essa energia ele dá, o Freud vai colocar como sexual e agressiva porque a compreensão dele, depois a gente vai observar até alguns questionamentos, é que o que movimenta e motiva é, primeiro, o sexo não só o ato sexual, a gente não está falando aqui do ato sexual, penetração, não é isso. É o sexo, a energia sexual se movimentando. Vai vir para sedução, vai vir para conquista e diversão, para comunicação. Ela vai passar, ela tem muitas formas. E a energia sexual da criança, principalmente. E a agressão, ou a vingança, ou essa energia que impulsiona a fazer, a levantar e fazer. Ela vai estar, para os adultos, muito mais ligada à agressão, porque o estudo dele começou por causas de histeria. Então, a primeira leitura dele foi a energia que movia a pessoa, por exemplo, a ter um ataque histérico. Havia uma energia ali, Uhum. certo? Porque senão ela estaria calma, ela estaria ah, numa calmaria, numa tranquilidade. E o que ele identificou e percebeu é que não era isso. O que estava movendo as pessoas era esse incômodo, essa energia agressiva. Agressiva com o outro ou consigo mesmo. Por isso caiu por terra aquela primeira hipótese dele, aquela primeira formulação que falava sobre a autoconservação, né? Como impulso, mas Uhum. isso vai voltar. Ele não estava de todo errado na autoconservação, mas não era um impulso que gerava a autoconservação. E ele tem essa percepção lá na frente. Vamos que eu quero saber então. Estou curiosa. Vamos Posso? lá, vai. Agora você está no parágrafo, no Você- primeiro da página 35, né? Tal modo de falar prudente e meticuloso é necessário porque a teoria de Freud presume, e esta é uma coisa mais importante a recordar a respeito da teoria dual dos impulsos, que em todas as manifestações instintivas que podemos observar, sejam normais ou patológicas, participam ambos os impulsos, sexual e agressivo. Para empregar a terminologia de Freud, os dois impulsos se encontram regularmente fundidos, embora não necessariamente em quantidades iguais. Assim, mesmo o mais insensível ato de crueldade intencional, que superficialmente parece satisfazer apenas algum aspecto do impulso agressivo, ainda assim possui algum significado sexual inconsciente para seu autor e lhe proporciona certo grau de gratificação sexual inconsciente. Do mesmo modo, não há ato de amor, por mais terno que seja, que não proporcione simultaneamente um meio inconsciente de descarga do impulso agressivo. Aqui começa a ficar gostoso, hein? Ou seja, não há ato de benevolência, de amor, que não contenha nem que seja uma pitada de agressividade. Você fez a minha mente ir lá na criança e da criança foi pro serial killer. Enquanto eu tava. São duas coisas. Oi, ai, quanta gente tá chegando. Ah, o nosso carioca tá aí. Olha, Alcinho, vou te, Massinha. vou te Ah, falar, quando eu vi a Giovana pequena, a Giovana Ellen pequena, tendo um ato, uma atitude, com uma menina que ela teve birra, eu entendi o que que era crueldade. E criança é cruel. Criança sabe ser cruel. Algumas não transparecem, não jogam pra fora, ou não sabem
direcionar para o outro. Ou para Ma- algo. Ou para algo. Então, algumas conservam em si e implodem. Assim como com adultos também. Úlcera, enfim. E outros explodem, extrapolam, conseguem jogar para fora. É lógico. E isso é importante de saber. Nós tendemos a julgar quem joga para fora, porque é o aparente e o visível. E aí a gente acaba não prestando atenção de que aquele que implode tem tanta energia e tanto dilema quanto. É só que como não está visível, depende da nossa percepção e depende de termos uma atenção muito voltada para o outro. Nem sempre a gente tem isso. Até porque a gente está muito voltado para nós também. Eu Para estou muito nós voltado para mesmos, né? mim, então a tendência é que eu não me volte para o outro. Mas quando nós viramos pais, isso tende a virar uma chave. A paternidade e a maternidade, ele tem algumas características muito fortes. Por isso que muitos relacionamentos balançam muito na maternidade e na paternidade. A criança, ela mexe com a família para além do visível, para além da sustentação. E isso pode trazer questões de volta. Mas nessa relação, talvez, a pessoa consiga dedicar mais atenção ao outro e perceber o que não é exteriorizado. No geral, e a gente trabalha muito com a generalização, até porque isso nos ajuda a viver, nós percebemos o que é externalizado. E nesse ponto das pulsões, o que não é externalizado é muito importante. E por isso, muitas vezes, quando alguém diz assim, olha, eu tenho o filho perfeito, a filha perfeita, não me dá trabalho, isso acende uma luzinha Mau na cabeça sinal. de quem está analisando, de quem tem alguma percepção sobre a psique no geral. Que fala, opa, não tá pondo para fora, tá obedecendo e tá querendo agradar, há alguma coisa aí. Mas isso também é relativo, né? No sentido de que, de repente, para você, você ter um filho que é bom e não te dá trabalho, não necessariamente é um filho que é submisso. Talvez que ele tenha uma certa liberdade que você respeita isso. Então, para saber, Só analisando cada caso. psicanálise é um jogo de comunicação. Uhum, É um jogo de comunicação, de expressão. uhum, Quando alguém me diz isso, eu tenho que saber quem está dizendo também. é. E se E por... corresponde à realidade, porque essa pessoa pode estar distorcendo também. Não, Às vezes o normalmente, filho não, é não. um. Distorcer, assim, é o básico. Distorcer É é a o regra, básico. né? É a regra. A questão é o que você considera um bom filho. Por exemplo, Isso. eu prefiro o João Lucas bagunceiro. E quando ele tá bagunceiro, eu amo. Então eu digo, meu filho é um bom filho. Mas eu Sim. digo isso porque eu Não está gosto dele. ligado a um padrão de comportamento, né? Aham. Físico. Aquela criança apática que está sentada, que não te dá trabalho, né? Exato. São os Então conceitos que a depende. gente dá, né? Exato. Depende muito de quem está dizendo e quem é que tá. O que, que a pessoa considera como um bom ou mau, por exemplo, filho. Uhum. Então, a gente fica preso nessa questão de quem está falando o quê ou qual é a referência. Sempre, Quando você sempre tem. fala isso, então, aí eu fico lembrando, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim, principalmente no meu caso, que eu tenho gêmeos, né? E as pessoas falavam, mas eles não davam trabalho? O que é dar trabalho? Eu não tenho nada para mim soa desconfortável, sabe? Quando eu lembro da infância. E eles eram elétricos, só que eles tinham, eu colocava limite em algumas coisas de comportamento. Né? Tá na casa de outra pessoa, não vai botar a casa abaixo, não vai sair rabiscando É. parede. Mas isso não significa que eles eram apáticos e parados. Né? A gente achou esses dias atrás um vídeo deles e a gente num lugar, numa viagem que a gente fez pro Rio, e eles não paravam um minuto, sabe? Correndo, gritando, pulando, mexendo, não sei o quê. E eu olhei para aquilo e falei, mas
acho que eles davam trabalho, sim. Mas, mas aquilo para mim era uma descarga de energia, porque a criança precisa descarregar essa energia em algum lugar, né? E Então, mas aí, aqui, mas aqui a gente chega num outro ponto que é o seguinte. hum, Uma coisa é o que, ó, vamos supor, a criança está fazendo. Outra coisa é o que eu estou fazendo diante disso. O que que é isso para mim? uhum, Se eu uhum, sou uma pessoa que estou muito ocupada e não posso dar atenção, isso é um estorvo. uhum. Se essa Ah, é é a verdade. única fuga que eu tenho de para não ficar cuidando de outros assuntos, isso é um alívio, porque isso me Uhum, ocupa. Então, entendi. essa balança é muito complicada, porque eu não estou falando da criança, eu estou falando da criança e de quem está se relacionando De com ela. quem? Do seu Na cuidador, sociedade né? de hoje, uma criança que tem boa atividade, ou uma atividade que antigamente seria considerada a criança que corre na rua, a criança que pula, sai de manhã e volta de noite, hoje ela é um estorvo, ela é um problema. Mas hoje E o pai e a aí, mãe estão trabalhando. então, e aí entra aquela questão da medicação, né? Muitas crianças sendo diagnosticadas com TDAH, sendo que é apenas uma criança que precisa colocar aquela energia para circular. E sem nenhum Exatamente. adulto, nenhuma pessoa que possa dar essa atenção, desprender essa atenção que essa criança precisa. Sim. Hoje a Lógico que cada criança, caso é um caso, hoje a né? Mas. criança considerada ideal, ela é apática. Ela Uhum, é, ela é sugada. uhum. Ela não A desprender energia energia. dela é drenada, né, para algum Drenada, lugar. sim, de É, certa é. forma, sim. Então, essa relação é muito complicada. Por isso que se fala, por isso normalmente na psicanálise, se você acompanha um psicanalista e você fala assim, essa criança dá trabalho, ele, primeira coisa, deixa eu falar com os pais. Deixa eu ver quem são os pais. Ele não Uhum, vai para lá, ele vem porque quem fala está falando de que ponto de vista, uhum. né? Às vezes não há nada com o objeto, e sim com o observador do objeto, com aquele que reclama do objeto. Só a mãe tem o maior trabalho desde que engravida. Não, não, Rolando. Definitivamente não. Mas, Como? Como não? não, não. Tem, eu acho A que mãe tem não sim. Eu tem o como mãe. maior. Olha, isso daqui vai ser de doer. Isso porque a gente parou aqui na agressividade. Mas a mãe não tem o maior trabalho. A mãe se dá o maior trabalho. Ah, aí tá. Ah, tá. Ok. Ela absorve aquilo e traz para ela. Sim. Mas, E a olha, partir eu do vou falar momento que a mais. gestação é sua e você está com o bebê no seu ventre, Não, aí eu é acho uma que. condição biológica, é uma condição física, onde a Aham, estrutura também já é preparada para isso. Então, sim, uhum, a mulher gesta. E ela uhum. tem uma estrutura preparada para gestar. E Então, a a gestação sociedade está nela. cobra, ou pelo menos sempre cobrou, tem todo um trabalho aí que a gente fala, né, do comportamento social mesmo, de Hum, que ela até se coloque nessa situação de que ela hum. é a responsável, que entra no que você falou. Tá, então eu assumo. Eu tenho maior trabalho, todo mundo diz que o trabalho é meu, então eu trago para mim, e aí. Sim. E aí se dá esse trabalho e diz: não, esse trabalho é meu, esse fardo é meu. O que não é. Não é. Um filho não. A mulher não faz, não gera de gravidez espontânea. Ela precisa da interação com o outro, com a outra parte. Se ela dividirá esse fardo ou pegará para ela, ou se o outro dividirá esse fardo ou pegará ou transferirá só para ela, é uma relação dos dois. E aí sim a Agora gente já pode, deixa. aí a gente Agora pode deixa. falar do sadomasoquismo. Exatamente. Aí eu já falei. Para que Aí exista o a gente sádico, tem que volta. ter o masoquista. Exato, não é um sem o outro. Se a mulher fala, eu quero esse fardo, ou seja, essa responsabilidade é minha, e o outro diz, então pega. Agora, se a mulher fala, vem cá, nós fizemos Nunca vai ter juntos, junto vem dois comigo. masoquistas, né? É Não verdade. tem dois masoquistas juntos e não tem dois sádicos juntos. Para que haja o sádico, tem que haver o masoquista. Ah, e fez sentido.
Quando você falou não, não, eu falei, não, peraí, vamos. Os pais, na grande maioria, não acompanham, sim, mas por que não acompanham? Em Porque parte, sim. geralmente as mães são masoquistas, mas Exatamente. hoje tem todo um movimento que essas mulheres estão no despertar, né? De tipo, meu, Até que não, enfim. Não, até que enfim, mas não eu vou falar, quero. mas vou falar uma Segura coisa. aí você, sabucha. Nada é de graça. Sim. Ninguém sofre ou se diz sofrendo se não for para ganhar alguma coisa. O que que uma mulher ganha quando ela fala: "Ai, essa dor é toda minha. Essa criança tá aqui, isso é um trabalho, isso é um suplício, eu tô..." Atenção, né? Pelo menos a intenção é que ela consiga atenção. Ai, deixa eu falar um oi pra Lu. É a Luane, a filha da Cidinha. Oi, Lu, que saudade de você. Beijo, Olha, beijo na mãe. Lu, conheço sua mãe pelas atividades que ela faz, pelos lindos pratos, e vou falar, que mulher, hein? Sou Que apaixonada. mulher! Eu comecei a acompanhar por causa das atividades gastronômicas e descobri que existe um ser humano incrível por trás de tudo isso. Olha, E a Lu tá ali, ó, do lado dela, ajudando com um monte de coisa, né? Ah, a Eliana entrou. Gente, tivemos um debate bom aqui agora, hein? Quem entrou ô agora Rolando, não, peraí, o Rolando perdeu. colocou um negócio aqui, ó. O homem é Assistam essa folgado. live depois. Rolando, eu vou te falar uma coisa. Vou falar como filho de uma mulher que se separou do meu pai, teve um outro marido, que foi meu padrasto. Eu, desde pequeno, ajudo a limpar a casa, aprendi a cozinhar e era obrigação dos filhos, menino e menina. Quantas famílias você conhece onde o menino tem as mesmas obrigações que a menina? Essa constituição, ela não brota do nada, ela não é espontânea, ela é repassada. O homem é folgado porque a mãe torna o homem folgado, criando ele como príncipe ou o homem perfeito para ela. E aí o que acontece? A outra mulher do outro lado, criado por uma outra mulher, viu a mãe fazendo isso também. E Uhum. essa reprodução acontece, sim. Essa reprodução acontece. Agora, é um jogo de dois. É, Um coloca a peça e o outro aceita. Então, é. sim, o homem é folgado, mas a mulher se Se engrandece ela e se aceita, gratifica nesse projeto. Hoje não tanto, por isso muita coisa mudou. Mas a mulher se engrandece e se gratifica nisso, em dizer, ai, olha, tem que ter não algum benefício, na verdade, né? existe muita Sempre, mesmo mulher. que no sofrimento, aí a gente volta novamente puxando o gancho lá para quem faz um sacrifício, para quem se automutila e tudo mais. Tá tudo envolvido. Mesmo você trazendo para si toda a responsabilidade da criação dos seus filhos, algum benefício você tem, nem que seja um olhar de outras pessoas como, meu Deus, que mulher maravilhosa, que exemplo, que, né, ou elogio ou talvez alguma ajuda física. Então sempre há um Exatamente. benefício mesmo na dor. Exa Novamente a gente sai nessa Uhum. no benefício da dor, né? E vou falar, se essas Bravo. mulheres não fossem carentes de atenção, provavelmente isso não acontecesse. Porque, assim, outra coisa que eu queria colocar que me veio, e isso independe de tempo, né? Sim. Porque existem mulheres, por exemplo, nisso que você falou, da criação que sua mãe te deu. A minha avó deu a mesma criação para os filhos dela. Então, a minha mãe fala que os dois tinham obrigação, ela e o meu tio, tinham a obrigação de limpar a casa, sim, de cuidar de tudo, porque ela trabalhava fora. Uhum. E aí, isso não significa que na geração posterior, ou que minha mãe fez isso com os filhos, ou que eu faça isso com os meus, ou não. Então, é muito da leitura e da necessidade dessa mulher, Olha, né? Se está sendo correspondido ou não. eu conheci uma mulher que, primeira vez que eu fui na casa dela, a mãe dela pegava o dinheiro do trabalho dela, ela dava todo o dinheiro para a mãe. Uhum. E a mãe dava um pouco de dinheiro para ajudar na casa e um pouco do dinheiro ela pegava para comprar chuteira
e roupa para o irmão dela que Pro não irmão. trabalhava em idade próxima, porque, tadinho, ele não podia ficar sem jogar bola com os amigos. Uhum. Que merda, né? Ou seja, a mãe está tornando a filha um objeto de serviço, vamos colocar assim, né? A grosso modo, também de um terceiro. Tá certo, é o filho, mas nem sempre é só o filho, né? E Às vezes no... tem aquela questão da família de ter o filho preferido, independente de sexo também, né? Sim, sim. Todas. Voltemos à leitura mais um pouquinho, porque senão eu vou Aham. ficar o tempo todo aqui. Então vamos lá. Em outras palavras, os impulsos que postulamos não são observáveis como tal no comportamento humano de forma pura ou não mesclada. São abstrações dos dados da experiência, são hipóteses, conceitos operacionais, para usar a expressão que está em moda hoje em dia, que acreditamos que nos permitem compreender e explicar nossos dados na forma mais simples e sistemática possível, de modo que não devemos esperar ou procurar um exemplo clínico no qual o impulso agressivo nada mais é que o sinônimo daquilo que chamamos comumente de agressividade, assim como o impulso sexual o é do desejo de uma relação sexual. Ou seja, são simplificações, mas na verdade os impulsos são mesclados e eles não são puros, ou seja, a gente não vai ver essa pureza neles. Ou seja, o simples Não, significado. não dá para identificar um ou outro, sempre um tá ligado ao outro. Se você for Sim, puxando, sim. vai virar então uma roda de samsara. Sempre vai Não, ter um. não, ele está mesclado, né? É como se você pegasse duas massinhas, são os dois impulsos, juntasse na proporção que você quiser, ela sempre vai se misturar. A massa ela mistura, você não distingue um do outro. Ah, você não Mas a consegue composição, ela, distinguir. exato, ela tem uma composição, uma dosagem. Às vezes você vê um pouquinho mais uma cor, eu gostei do exemplo da massinha. Exato. Às vezes uma cor se destaca mais, às Para vezes aproveitar outra. o massinha, Ai, meu Deus! Esse molho desse homem que a gente nunca chegou a conseguir comer. Precisamos, hein? Precisamos não, marcar. tá, ele está aqui nos agredindo só com a sua presença. Só com a presença, que já Só em tá, só tô sentindo. lembrarmos do que. Só em lembrar daquele caminhãozinho gostoso, daquela Kombi gostosa que ficava ali na Sumaré, que eu lembro porque eu passava lá. Eu acho que eu já parei para comer lá umas duas vezes, na época. Na época, né? Olha só. Agora ele vai ter que vir aqui em casa fazer aquele molho bolonhesa com vinho. Já Ó, pensou? Eu nem arrisco, eu só quero comer só. não, nem dá. Vamos lá Continuando. então. Em nossa presente teoria, distinguimos, por conseguinte, dois impulsos. Um deles chamado de impulso sexual ou erótico, e o outro de impulso agressivo ou destrutivo. De acordo com essa distinção, também presumimos a existência de duas espécies de energia psíquica: aquela que é associada ao impulso sexual e aquela que é associada ao impulso agressivo. A primeira tem o nome especial de libido, ou seja, a energia psíquica associada ao impulso sexual se chama libido. A segunda não possui nome específico, embora em certa época, se tenha sugerido chamá-la de destrudo, por analogia a destruir. Refere-se comumente a ela como energia agressiva, embora às vezes seja chamada de agressividade. A última denominação é infeliz, visto que, como já dissemos, o significado da energia agressiva e do impulso agressivo não é o mesmo que o do comportamento ao qual nos referimos comumente como agressividade. E usar a mesma palavra para ambos só pode levar a uma confusão desnecessária, ao tender a obscurecer a importante distinção que se deve fazer entre eles. Então, aqui tem um ponto muito importante. Assim como existe o impulso, essa energia,
existe a energia psíquica, ok? Então existe o impulso, Hum. que é o sexual e o agressivo, e existem, por conseguinte, duas energias psíquicas. A energia psíquica sexual é chamada de libido. E a agressiva ainda não tem um nome. Mas não se mistura com a energia sexual não se mistura com o ato sexual e a energia agressiva não se mistura com a agressividade. São coisas distintas. Isso é que é legal deixar bem claro, né? Porque Exatamente. eu acho que a gente acabou distorcendo um pouco. E quando você fala de psicanálise, nem toda palavra que a gente ouve comumente no dia a dia tem o significado literal, né? Quando Não, você fala de. é porque na psicanálise, e essa é a questão, a gente está falando da psique. O que acontece na psique nem sempre é exteriorizado, e quando é exteriorizado, não precisa ser da forma que ela vem, que ela surge, da fonte que ela surge. Tudo que acontece na nossa psique é transformado, ela é trabalhada até se exteriorizar ou não. Se exteriorizar numa expressão, numa palavra, num gesto, numa ação, numa atividade. Então, nós estamos falando da fonte, nós não estamos falando do reflexo, do ato final, nós estamos falando de como funciona lá dentro, no começo. E eu acho interessante fazer uma observação do ato pensado e do ato que sai espontaneamente, né? Porque a gente Sim, pode controlar muita coisa. Eu sou uma pessoa mega controlada, né? Eu sou organizado, mas em algum momento ela vai deixar transparecer que aquilo ali não é realmente ela. sim. E para além disso, ainda tem uma questão, né? Nós estamos falando esses exemplos foram no campo da consciência, no campo consciente. Nós Uhum. estamos muito dentro do inconsciente. Inconsciente. Porque Ou o seja, inconsciente você não consegue controlar, né? nem percebê-lo. Nem A gente perceber. nem o percebe. Aí vem para mim, ato falho, Ato falha, né? sim. Ato falha é maravilhoso. É na hora que ela fala, não, deixa, peraí. É como, eu vejo o ato falho, me corrija. Eu vejo o ato falho como um pino de panela de pressão. Pode Sabe, ser, quando pode de vez ser. em quando saiu lá o excesso de pressão, você fala, opa, agora você pode continuar de novo engessadinho ali, mas de vez em quando vai dar tem que sair um pouco, né, daquilo que você realmente está fervilhando lá dentro. Em algum momento ele vai sair, né, não vai ficar Sim, preso. Ou entra no caso que você já havia dito anteriormente da implosão, onde a pessoa que não deixa isso transparecer, ela vai acabar desenvolvendo alguns problemas até de saúde física por conta da falta de expressão mesmo daquilo que é real, né? Tá lá dentro. então, é que cuidado, no campo do inconsciente, e essa é uma questão, a pessoa não bloqueia nada. Porque todo o processo está acontecendo num campo onde nós nem acessamos, onde eu nem sei que ele existe. Então vamos supor, no meu campo inconsciente, Hum, estão sendo trabalhadas questões enquanto eu estou trabalhando de forma consciente. Enquanto eu estou aqui uhum, conscientemente me comunicando, falando, lendo, tem muito mais coisa acontecendo que está fora do meu campo de percepção e de entendimento. Ou uhum, seja, está fora do meu controle. Eu não tenho nem como controlá-lo. Eu não tenho como percebê-lo, quanto mais como controlá-lo. uhum. Então ele está fora das minhas esferas de possibilidade de movimentar, de Então, controlar e de aí dirigir. nesse caso, você pode, por ser algo inconsciente, até se tiver uma necessidade de ser extravasado, ele pode se tornar uma doença física, Pode, né? Porque é pode. inconsciente. Tô doente, olha, eu me alimento bem, durmo bem, descanso bem, mas tenho uma úlcera que não sara com nada. Sim, ele pode se transformar num transtorno obsessivo compulsivo, que a Uhum, gente não sabe de onde surge, mas de repente eu só consigo agir assim. E de onde uhum, veio? Não faço ideia. Aí eu digo, eu sou assim.
Sim, mas eu ser assim, eu não nasci assim, eu me tornei. E esse me tornar teve uma fonte, essa fonte está em mim, porque a ação é minha, mas está num campo onde eu não chego. E Eu aí só a vejo o reflexo. psicanálise, então, aí a psicanálise, a diferença da psicanálise para uma terapia psicológica, né? Você passar com um psicólogo é que ao você identificar essa fonte, o que te faz ter aquele comportamento, o que o psicanalista faz? Nada. Ai, que dor! Na verdade, essa diferença Pariu, entre. pariu, ele só faz assim com a criança. Toma, limpa, que é sua. Não quero nem É, cortar o cordão umbilical. Você que se vira aí, vê se você quer não, cortar ou não. essa é a diferença. E na psicanálise, o psicanalista não te dirá. Essa é a diferença, por exemplo, entre o psicólogo. O psicólogo ainda pode dar dicas, ele vai. Não, ó, vem cá, pensa dessa forma. O psicanalista nunca vai dizer pensa dessa forma. Se ele disser isso, ele já não é mais psicanalista. Uhum. Então, essa é a Vai fazer diferença. você botar pra fora. Exato. Mas não Ai, vai falar. Jesus. Posso continuar? Manda ver. Vê o horário aí, hein? Que a gente tá tão Vai. empolgado, tá tão gostoso. Nossa, É essa. igualmente importante conceber que a divisão dos impulsos em sexual e agressivo, em nossa teoria atual, se baseia na evidência psicológica. Em sua formulação original, Freud procurou relacionar a teoria psicológica dos impulsos com conceitos biológicos mais fundamentais e propôs que os impulsos se denominassem, respectivamente, impulsos de vida e de morte. Esses impulsos corresponderiam aproximadamente aos processos do anabolismo e catabolismo e teriam um significado mais que psicológico. Seriam características instintivas de toda a matéria viva, instintos do próprio protoplasma, por assim dizer. Bom, é bom porque a gente vê a fonte dele, de onde ele foi procurar, né? Ele era Uhum. médico. Ele Uhum. tinha uma certa intenção no começo de vincular isso à vida física, inclusive. Uhum. Ele era neuro? Não, neuro não. Porque acho que a neurociência vem depois. É. Sim. Mas ele era alguma coisa. Ele era psiquiatra e sim, ele tinha uma formação mais voltada até para análise do corpo, sim, mas Uhum, análise. uhum. Alguma coisa. Eu não me lembro se era Eu não lembro como. também. Já Não vai é ficar de lição de casa. quase próximo como legista, mas não legista. Ele fazia um trabalho. Que é um negócio, Uhum. né? Deixa eu ver esse cérebrozinho aqui. Como que ele funciona? Sim, é psiquiatra. Só isso ele era. Só psiquiatra, só. Hum, Então vamos lá. Por mais que possam ser corretas ou incorretas as especulações biológicas de Freud, é certo que levaram a uma grande quantidade de equívocos. Não se pode acentuar tão fortemente que a divisão dos instintos que usamos se baseie em fundamentos clínicos e que se manterá de pé ou cairá apenas sobre esses fundamentos. Quer Freud estivesse certo ou errado em suas ideias sobre o impulso, ou sobre os impulsos de vida e morte, nada tem a ver com o caso. Na realidade, há alguns analistas que aceitam o conceito de um impulso de morte, enquanto outros, talvez a maioria atualmente, não aceitam. Mas tanto estes como aqueles estão, em geral, persuadidos do valor, no nível clínico, de considerar as manifestações instintivas como compostas de misturas de impulsos sexuais e agressivos. Freud definiu primeiro o impulso como um estímulo da mente, proveniente do corpo, visto que, na época, ele se limitava apenas aos impulsos sexuais. Tal definição parecia ajustar-se muito bem aos fatos. Não somente a excitação e a gratificação sexuais se relacionam, obviamente, com a estimulação e as modificações físicas de várias partes do corpo, como também
os hormônios liberados pelas diversas glândulas endócrinas. Tem profundo efeito sobre toda a vida e comportamentos sexuais. No caso do impulso agressivo, porém, a evidência de uma base somática não é de todo clara. A princípio, sugeriu que a musculatura do esqueleto possuía uma relação com esse impulso muito semelhante às que tinham as partes do corpo sexualmente excitáveis com impulso sexual, visto que, no momento, não sabemos de nenhuma evidência, quer fisiológica, química ou psicológica, que sustente essa hipótese. Ela foi completamente abandonada. Parece que se admite tacitamente que o substrato somático do impulso agressivo é proporcionado pela forma e a função do sistema nervoso. Talvez alguns analistas prefiram não ir mesmo tão longe e deixar a questão da base somática do impulso agressivo de lado, como sem resposta por enquanto. Até hoje? Mais ou menos um deus da mente. Mais ou menos, porque a gente tem, por exemplo, a Reich. Os estudos de Reich são os estudos da psicanálise, só que são no ponto e no reflexo do corpo. Então ele foi para o lado físico. Então ele veio da psique pro corpo, pro físico, de fato. Freud explorou as reações, inclusive físicas, mais emocionais, mais aquelas que eram evidentes e transpareciam que as pessoas se queixavam. Reich não olhou só para as reações verbais, por exemplo, e emocionais, ele foi para os reflexos físicos. Reich está para a psicanálise e para a psique como Tesla está para os conhecimentos na área de elétrica e de eletromagnetismo. Os estudos são maravilhosos, a pessoa é completamente contestada e considerada genial e louca. Eu ia falar louca. Louca, sim. Uhum. Louca e genial. Os estudos de Reich são considerados até hoje, não só na comunicação e na psicanálise. Ele abriu portas para lugares muito interessantes. E tem um pezinho de estudos orientais no desenvolvimento da técnica dele. Não só dele, porque a psicanálise... Freud estudou demais. Ele errou bastante, mas ele estudou bastante e ele acabou, por tentativa e erro, acertando muito também, dando uma direção muito boa. Mas tem uma questão oriental muito forte também na percepção de psique. E nessa desmistificação da energia que move o ser humano, né? Uhum. Isso daí é estudado desde antes de Cristo. Então essa leitura, essa percepção de que existe uma energia vital é muito legal. E está em movimento, né? Quando eu perguntei para você isso até hoje, é que ainda existem muitas coisas a serem descobertas, né? A mente humana a neurociência está trazendo pontos onde a psicanálise está se divertindo muito, porque são pontos em que nós lemos um referencial muito subjetivo e que a neurociência, mesmo com os passos que consegue dar, começa a mostrar, por exemplo, como que uma pessoa reagindo ou diante de uma situação, como isso mexe no organismo dela, ou seja, não é uma coisa que está só no cérebro, mas que passa pelo sistema nervoso mesmo. Ou seja, como um pensamento, é lógico, não identifica o pensamento, mas consegue mapear a reação. E em boa parte nós somos isso, né? Reação aos estímulos, reação aos estímulos, reação aos estímulos. Sistema nervoso todinho, em todas as partes. Em todas. Todas as partes. Beleza. Você viu aí o horário? Peraí, só vamos fechar esse último parágrafo. Vai dar sentido? Penúltimo. Vai.
Antes de ir mais longe com questões teóricas como essas, provavelmente será mais conveniente voltar aos aspectos dos impulsos que estão mais intimamente relacionados com os fatos observáveis. Há muitos meios pelos quais se pode fazer isso, mas talvez um meio tão bom quanto qualquer outro consista em examinar um aspecto dos impulsos que mostrou ser particularmente significativo, tanto para a teoria como para a prática, qual seja seu desenvolvimento genético. Pronto, vou fechar aqui, vai. Tá bom aqui? Não, né? Só tô falando porque eu acabo sendo o seu relógio, mesmo estando sem relógio aqui. Ah, E não, como a não, é gente falou, verdade. Não, não, mas eu vou ter que ler o outro, porque tô é que falando. não, não. Eu não Agora estou chegou no pedindo para você parar, eu estou falando assim, faz sentido parar nesse parágrafo, Não, Eduardo? não, nós vamos parar, mas a gente vai ter que voltar nele, Hum. porque o que vem agora são sobre as avaliações do Freud para comprovar a questão da libido, né? Hum. E aí ele vai falar de crianças e de adultos, e aí vai virar uma zona, sabe? Eu duvido que a gente consiga ler, de verdade, Hum. 3 parágrafos sem Três entrar em para... polêmica na próxima leitura. Para tanto, contamos com o Rolando Massinha daqui a 15 dias para trazer É, aquele assunto assim que o Eduardo fala assim, não, não, não. Eu, eu não aguento, eu não aguento. Quando vocês fazem perguntas, quando vocês fazem colocações, gente, é a melhor coisa dessa live. Porque o Eduardo, a função dele na vida é discordar. E aí ele vai atrás, assim, da rebimboca da parafuseta para mostrar para você que realmente não é bem por aí. Olha essa questão hoje que o Rolando trouxe e você mostrou o outro lado. Eu tenho certeza, Rolando, que no final das contas você falou, porra, pior que o cara tem razão. não, não. Né? Porque. E não é você, mas você traz pra gente essa luz desse conhecimento pra gente sair dessa coisa assim, não, porque a vítima, porque o culpado, o inocente, todo mundo tem de tudo um pouco, né? Ah, é bom. Não tem inocentes, né? Não tem Não inocente. tem inocentes. Não tem Não inocentes. tem. Não tem. Você errou, errou. Vamos falar aqui que é o erro? Ato falho. Bom, Ó, a beleza. Denise entrou agora, Elaine entrou agora. Gente, a cada 15 Olha, dias, eu, Eduardo de Carvalho Braga, estamos, através do Instituto Social Simone Silva, trazendo um pouquinho de reflexões através do olhar da psicanálise. E a gente não. está lendo com vocês este livro aqui, Noções Básicas de Psicanálise, comentado e Não, comentado, como é que a gente pode falar? E corrigido e comentado. não, A e eu gente não está acredito que conseguindo nós fazer. lemos 2 páginas. Ah, tá bom 2 demais, Eduardo. Nós páginas. vamos ficar a vida inteira. A gente leu a página 35, a gente terminou a 34, a gente entrou na 35 e terminou a 36. Foram 2 páginas e rendeu isso. Eu acho que rendeu Misericórdia. muita coisa. Rendeu muita coisa. Foi uma Rendeu das 1 hora, melhores, na minha 1 hora e opinião. 3. 1 hora e 3? Cara, Então, ó, verdade, muito bom. arrasamos. Bom, eu já disse, né? Eu entro mal pra essa live e saio bem. Toda quinta-feira pra mim é assim. Minha A semana é uma semana do Eduardo é bosta. boring. A minha semana é uma bosta. Eu trabalho Começa num na lugar que eu quinta. não gosto, com gente que eu não gosto, fazendo uma coisa que eu não gosto. Ainda? De novo? Ah, arrumei briga com a menina lá já. Essa conversa era do outro emprego. Voltou a mesma coisa? Vamos Ai, pro divã, vai. Vamos pro divã. não, preciso, né? Eu preciso. É o que tem, né? É o que tem. Enquanto só tiver isso, eu não posso fazer nada. Mas olha, saio levinho. A live realmente me deixa levinho. Falar de psicanálise, falar da história geral da África tá sendo uma diversão. Então, até próxima quinta-feira com a História Geral da África. Semana que vem é a história geral da África. Então, enquanto isso, vocês têm tempo de conseguir o livro e chegarem na página 36. 36. A gente parou na 37, mas. E não se esqueçam, se vocês conhecerem alguém que pode doar,
trabalha com instituto de beleza, ou tem recurso para doar para a gente, para que nós compremos o material para o workshop que acontecerá pelo Instituto Social Simone Silva, todas as alunas receberão material gratuitamente, a professora dará aula gratuitamente, o Instituto não tem renda, nós não temos renda, então o Instituto, Infelizmente nosso não trabalho temos. também é gratuito, o meu e da Dé, dentro do Instituto, é voluntário, sim, e nós queremos que essas mulheres saiam com material, elas precisam do material primeiro porque é um Para workshop de trabalhar, né? sobrancelha, tem que ser particular, e porque elas já vão treinar e a gente está dando isso daí como capacitação e possibilidade de geração de renda para essas mulheres. Então, se vocês conhecerem alguém que possa doar ou os instrumentos ou os equipamentos, é pinça, são essas coisas. Ô, Eduardo, e é legal a gente lembrar que esse kit tem o valor dele, né? Não Tem. era uns R$ 40 mais ou menos cada kit? A Carla tem, eu acho que é mais ou menos isso, 40, É, 50 reais. não é De novo, muito caro. Você fala um kit para a pessoa aprender né, noções básicas também, né? Nesse caso do sobrancelhas, né? Design de sobrancelhas. Então não é um kit caríssimo, não. tá? Não é nada Seria exorbitante. caro se fosse para tirar a minha. É, a sua não se tira, né? A sua é patrimônio da humanidade. Tipo assim, não mexa que isso daí. Lá na frente a gente vai estudar essa sobrancelha. Os fios aqui são ligados direto no meu cérebro. Dói, como se estivesse arrancando um osso. Meu sistema nervoso tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, tesão, aqui é tesão. Denise falou Enfim. bem, é um ciclo virtuoso que a gente tenta dar continuidade lá no Instituto, tá, Eduardo? Só você mesmo, com suas palhaçadas. Valeu, vambora que eu quero jantar, que eu tô com fome. Amanhã ainda é sexta-feira. Beleza, galera? Até semana que vem. Beijo! Tchau.